Estamos a pouco mais de 2 semanas das eleições. Eleições que vão definir o presidente do país pelos próximos 4 anos. É uma baita responsabilidade, né? E na nossa primeira reportagem da série sobre o sistema eleitoral brasileiro, nós vamos falar sobre o papel do mesário. Como se voluntariar? Quais as funções? Vamos te responder essas perguntas a partir de agora. A Cíntia tem 39 anos e é professora de História e desde as eleições de 2014 é mesária. Ela quis se voluntariar porque acredita que as eleições são um ato importantíssimo para a democracia e decidiu que queria contribuir, participar do processo diretamente. Quando eu comecei a trabalhar em escola, comecei a dar aula, a gente foi convidado pela escola para poder trabalhar no dia da eleição. E eu comecei a observar os trabalhos dos mesários naquele ano, achei interessante. E daí me senti vontade de prestar esse serviço, né? Então aí eu fiz a inscrição no cartório eleitoral para poder ser mesária. E nas 4 eleições que participou, a Cíntia já executou mais de uma função. Eu, como presidente de sessão, eu sou responsável por digitar o número do título de eleitor das pessoas no monitor do mesário, né? E conferir se o número do título de eleitor confirma tanto na urna quanto no documento dele, na cédula de documento. Também sou responsável por organizar a sessão para que não deixe nada acontecer lá dentro e que atrapalhe a votação, enfim. Também por manter, sem nenhuma propaganda eleitoral dentro da cabine de votação e nem o uso do celular. Então, essas são as funções. O chefe do cartório eleitoral de São José dos Campos, Hernande Ramos, explica o papel do mesário das eleições. O mesário, ele é o guardião do voto e é aquele que recepciona todos os eleitores até a sua cabine de votação para que ele possa, então, ali fazer o seu voto de maneira tranquila e segura. Além do que, o mesário ajuda no processo de fiscalização do processo de votação. Hernande também reforça quem pode ser mesário. A Justiça Eleitoral tem os critérios objetivos, tem que ser, então, maior de 18 anos, ele tem que estar quite com a Justiça Eleitoral, obviamente ter o seu título de eleitor, e nós damos preferências para aqueles mesários que têm um grau de instrução melhor. Partimos ali dos cursos superiores, se não tiver pessoas do curso superior, pegamos de ensino médio e damos prioridade para os servidores públicos. Ah, e ser mesário tem muitos benefícios, viu? Os mesários que são convocados pela Justiça Eleitoral, eles têm ali um treinamento que é oferecido pela Justiça Eleitoral, onde, finalizando o treinamento, eles têm direito a 2 dias de dispensa junto ao seu empregador. No dia da eleição, se ele trabalhar o primeiro turno, ele tem direito a mais 2 dias. No segundo turno, soma-se mais 2 dias, se houver um segundo turno. Além disso, no dia das eleições, ele tem o direito do auxílio alimentação, bem como ser mesário é um critério em alguns concursos públicos de desempate. Então, muitos mesários que prestam concurso têm aí esse benefício também. Por fim, a Cíntia diz ter orgulho de falar que faz parte do processo democrático do país. O processo eleitoral mudou muito na minha cabeça, principalmente em relação da importância de você votar, né? Eu me sinto hoje mais parte do processo democrático do que eu me sentia antes, né? Então, eu me sinto responsável por aquela urna, pela confiabilidade dela. Então, eu me sinto mesmo parte do processo eleitoral. De fato, eu gosto bastante.